Lucas 8, do 4 a 15. Quem está sem a Bíblia pode acompanhar no Data Show. Eu vou ler aqui na minha versão, aliás, vou ver na versão do Data Show, que diz assim: afluindo grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um, dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são as que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocadas com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque de fato grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. Te agradecemos por nossa família, te agradecemos pela vida, te agradecemos pela perseverança do Senhor para conosco, porque o Senhor não parou de semear, o Senhor não se desanimou por causa das respostas dos terrenos, das terras, isto é, das pessoas. Então, ó Deus, o desejo do meu coração é que o Senhor continue semeando em minha vida, na vida dos meus irmãos, na minha família, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem sabe nadar aqui? Levanta a mão. Nadar, 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 nadar. Não é nada, é nadar. Pode baixar. Quem não sabe nadar aqui, levanta a mão. Misericórdia, gente. Eu estou feliz, que eu achei que eu estava sozinho nessa. Gente, que legal. Agora eu estou muito feliz, sinceramente. Que bênção. Vejam bem. Aos meus 14 anos, mãe e pai me matricularam na escola de natação. Na Vila Olímpica, lá na minha cidade, em Itabuna. E eu fui para aquelas aulas, mas era muito gostoso aquelas aulas. Porque quando nós chegávamos lá, nós ficávamos ali naquela expectativa. E o professor, o Júnior Brandão, ele dava um pedacinho de isopor, que eu nem sabia o nome daquilo. Hoje eu sei que é uma prancha, né? Mas não é de chapinha, pintinho na cabeça, não, né? Aí eu pegava aquilo ali, primeiro eu segurava na borda e começava a bater os pés atrás. Depois segurava naquela prancha. Irmãos, eu fiz 2 anos de natação. Aí teve um tempo que pai desistiu. Eu não aprendi a nadar. Tenho até vergonha de dizer isso para vocês. Mas eu não estou sozinho, um monte de gente está comigo aqui, né? Eu não aprendi a nadar, você acredita? Eu não sei nadar. Faz vergonha. E você também não sabe não, que eu vi você levantando a mão. Então, falei, meu Deus, porque todo mundo sabe nadar, eu não sei. Irmãos, quando eu vou à praia, é muito constrangedor, porque minha filha fica, pai, vem. Quando eu vou à piscina, gente, minha filha mergulha e nada. Minha filha me ensinou a boiar, eu não sei boiar. Você acredita que eu não sei boiar? Gente, que absurdo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Meu pai semeou na minha vida, mas eu não aprendi. Não frutifiquei. Alguém aqui sabe pregar, assim, para 1.000 pessoas, 10.000 pessoas? Quem sabe pregar aqui? Levanta.
Pastor, se me der o microfone, eu prego para 20 mil pessoas. Quem sabe pregar aqui para 10 mil pessoas, 1000 pessoas? Quem consegue pregar aqui? Você não, pastor? Levanta a mão, irmão. Vocês não sabem pregar, gente? Pregar é a coisa mais fácil do mundo, vocês nem sabem, gente. Pregar é muito fácil. Como é que você não sabe pregar? Que absurdo. Engraçado, irmãos, que eu fui para o seminário para aprender a ser pastor. E como eu sou muito tímido, eu não me via como pastor. Aí alguém falou para mim bem assim: deixa Deus agir na sua vida. Rapaz, aí um domingo de manhã, meu pastor me disse assim: você que vai pregar no primeiro culto. Primeiro culto, irmãos, era o culto assim, bem cheinho da igreja. Quando eu entrei naquela igreja, que eu vi aquela igreja lotada daquele jeito, irmãos, eu tremia demais. Mas eu tremia muito. Mas a palavra do meu pastor ficou na minha cabeça assim, ó: deixa Deus te usar, deixa Deus fazer a obra. Eu preguei, irmãos. Mas foi uma mensagem assim, sabe? Que ninguém suportou. Que uma mensagem que só a graça de Deus. Aí o irmão Aurélio Faria de Macedo me mandou um bilhete. E o bilhete estava escrito bem assim: parabéns, pastor. Continue. Ponto. Aí eu peguei aquele bilhete e: parabéns, pastor. Continue. Eu peguei aquele bilhete e muitos anos depois, eu estava pregando em outro lugar, ele veio me parabenizar e disse assim: pastor, Deus lhe abençoe, o senhor melhorou muito, viu? Aí eu lembrei do bilhete. Então, quando alguém disser assim: parabéns, ponto, a pessoa não gostou muito do que você está fazendo não, viu? Estou falando essas coisas para dizer que no mundo espiritual acontece da mesma forma. É a mesma coisa no mundo espiritual. O mundo espiritual, eu gosto de explicar o mundo espiritual assim: tudo que é palpável, tudo que é pegável, é o mundo material, é físico. Tudo que você não pode pegar, não pode apalpar, isso é espiritual, é metafísico. Por exemplo, você não pode pegar o ar. Por que o ar é espiritual? Porque nós acreditamos que o fôlego da vida vem de Deus. Então é espiritual. Então a Bíblia diz que nas regiões celestiais isso é espiritual. Então há uma região celestial e há uma região terrestrial. Então a região terrestrial é a região que é terra. E a região celestial é a região celeste. Nas regiões celestiais existem as coisas. Vou começar explicando assim: as coisas boas, as coisas ruins, as forças boas, as forças ruins, as energias boas, as energias ruins. Existe o Cristo, existe o demônio. Existem os anjos de Deus, existem as potestades infernais. É assim que funciona nas regiões celestiais. Então, as regiões celestiais, elas são departamentalizadas e nós não conseguimos enxergar, mas nas regiões celestiais existem forças espirituais agindo. Mas também existem forças celestiais agindo. Então, diga comigo: existem forças espirituais infernais. Diga bem bonito: agindo. Pronto. Eu vou explicar de uma outra forma. Lembra aquele desenho animado que nós assistíamos, que aparecia um anjinho aqui e um capetinho aqui? E o anjinho dizia bem assim: não faça isso. Ele é boa pessoa. Ele fez isso sem saber, sem querer. Não faça isso. Aí vinha, é como se fosse ele aqui, o anjinho. Aí vinha ele mesmo com o capeta: que nada. Veja como ele é metido. Ele botou o pé para você cair. Aí quando o anjinho falava: não faça isso, o despertador da alma dele, da bondade. Mas quando o outro dizia: tá vendo? Ele dava motivos. Tá vendo? Ele botou o pé para você cair. Aí ele oferecia. Então no mundo espiritual é assim. A nossa consciência, a nossa mente e o nosso coração, ele é o tempo todo bombardeado. Eu estou num texto, que é o texto que eu vou fazer exposição, mas eu estou justificando as coisas que eu vou falar com teses e com texto bíblico. Então nós vamos lá agora em Efésios. Vocês não precisam mexer, deixa a sua Bíblia em Lucas, capítulo 8 mesmo. Vamos lá em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Deixa a sua Bíblia em Lucas, mesmo que nós vamos projetar aqui para ficar mais fácil o nosso entendimento.
Tudo que eu estou falando faz parte dessa introdução daquilo que eu vou falar. Efésios capítulo 6, verso 10. Observe bem o que está dizendo aí. O apóstolo Paulo, ele vem falando sobre relacionamentos de marido e mulher. Se você for olhar o contexto, é isso. Como não dá tempo ler todo, até para não sair do meu tema, esse capítulo ele vem falando sobre os deveres de uma pessoa que quer seguir a Jesus. Ele deve ser um bom marido, deve ser uma boa esposa, deve ser um bom filho, deve ser um bom pai, deve ser uma boa nora, deve ser uma boa sogra, um bom sogro, deve ser um bom comerciante, deve ser um bom funcionário, deve ser um bom ser humano. E aí depois que ele fala tudo isso, ele diz assim, quanto ao mais, isto é, olhe para trás, depois de tudo isso que vocês escutaram, que vocês aprenderam, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A expressão aí é como se fosse uma explosão de intencionalidade no coração de uma pessoa. Há uma força no poder de Deus e nós precisamos nos fortalecer intencionalmente nessa força que é o Senhor. E essa força já não entra mais, não se enquadra mais naquele perfil das coisas que eu falei aqui, de energia, nem positiva nem negativa. Porque com a Bíblia nós vamos aprendendo que Jesus não é uma energia, não é uma força positiva e negativa. O mundo espiritual, embora há essas coisas, mas quando tratamos de Jesus, não é força. Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Deus é o nosso Senhor. Então vamos lá, verso 11. Então, revestivos de toda a armadura de Deus. Ele vai tratando agora de algo interessante, porque Paulo, ele está num contexto de guerra, ele está provavelmente com aquela visão do soldado que o aprisionava, ele estava amarrado nos pés, nos braços. Então a visão do soldado vindo colocar comida para ele, do soldado bater na grade e dizer assim, levanta, que está na hora. Então quando ele olhava para aquele soldado, como ele ficava muito no chão amarrado, então ele olhava para o soldado de baixo para cima. Ele olhava que aquele soldado batia, pof, pof, pof. E quando ele olhava, ele fazia com a sua visão, ele fazia uma espécie de checklist daquele soldado, de baixo para cima, ele olhava para aquele soldado. A visão imagética dele era departamentalizada. Ele olhava para o soldado, ele via a bota. Ele olhava para o soldado, ele via a espada, ele via a cinta, ele via o capacete do soldado. Então isso fixou a mente dele. Então quando ele vai explicar às pessoas sobre o que é a vida em família, quando ele vai explicar às pessoas o que é a vida de um marido com a mulher, o que é a vida de um pai para com um filho, o que é a vida de um cristão que compra e deve pagar, que deve dar um bom testemunho, que não deve mentir, como é a vida de alguém que quer seguir a Jesus. Quando ele vai explicar essas coisas, ele procura uma forma poética, lúdica, mas que seja psiquicamente muito fácil de entendimento das pessoas. Por quê? No centro, nos bairros, naqueles lugares que as pessoas estavam, eles viam o tempo todo soldados passando para lá e para cá. Então, quando ele falava as armaduras do soldado, todo mundo entendia, porque as pessoas viam os soldados passando o tempo todo ali. Então ele diz assim, ó, revestivos de toda a armadura de Deus. Então ele olha para o soldado tem uma armadura. E ele faz as pessoas entenderem que assim como o soldado tem uma armadura, Deus também tem uma armadura. Ele disse, a armadura de Deus é importante para quê? Para que vocês e eu fiquemos firmes contra as astutas ciladas do diabo. A armadura de Deus é a armadura do mundo espiritual. As ciladas do diabo vêm do mundo espiritual, mas a figura de linguagem vem do mundo natural. Porque a espada é do soldado, a bota é do soldado, o capacete é do soldado, a couraça é do soldado e a cinta é do soldado. Mas eu quero transportar a cinta, a couraça, a bota, o capacete, a espada para o mundo espiritual. A espada, quando o soldado levanta a espada, veja que no mundo espiritual você precisa de uma espada. Quando o soldado coloca o capacete, veja que toda pessoa que quer conhecer Jesus precisa usar um capacete. Por quê? Porque de vez em quando vem uma voz no seu ouvido bem assim, ó, tira a sua vida. Saia da sua casa, separe da sua esposa, separe do seu esposo. Seu filho, é o que ele falou com você. E aí a pessoa nervosa vai lá e dá um tapa na boca do filho, quebra a boca do filho. E aí por diante. Então, ele mostra que existem ciladas. Vamos lá, verso 12. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta não é contra uma galinha morta numa encruzilhada. A nossa luta, não é contra os relacionamentos, mas é contra os principados e potestades. Aí Paulo já começa a diferenciar a atuação espiritual do lar maldoso. Ele começa a dizer que há príncipes e há potestades. Há príncipe nas regiões celestiais que são, aos olhos do apóstolo Paulo, extremamente governantes de grupos,
e há também potestades, que são aquelas que agem com poder diferenciado. Então ele diz assim, que há príncipes e potestades contra os dominadores desse mundo tenebroso. Vamos lá, verso 13, pode passar. Aí ele diz, portanto, depois de tudo isso, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Paulo está dizendo o seguinte, na vida da gente, um dia vai ser bom, um dia pode não ser muito bom, porque existe o dia mau. Mas Paulo vai dizendo tudo isso, que eu preciso permanecer firme contra as astutas ciladas. Vamos lá? Mas a minha ênfase é essa aí. Aí, pronto. Estais, pois, firme, cingindo com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. A couraça da justiça é aquilo que protegia o peitoral, que protegia o coração. Há alguns teólogos que dizem que, inclusive, ela fazia uma volta como se fosse um sungão, para proteger as partes íntimas. E ele diz assim, calçai os pés, e os pés que o soldado tinha a bota, ele diz assim, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. E aí ele vai falando agora uma outra coisa, vai passando. Embraçando, isto é, levantando, colocando já num preparo o escudo da fé. Você não se protege agindo da mesma maneira que as pessoas, você usa o escudo da fé. Por quê? Porque vêm as flechas, vêm as potentes flechas satânicas e você colocava o escudo da fé. Há quem diga que esse escudo da fé, ele era feito com couro curtido e com couro, que quando essa seta batia, esse couro absorvia e apagava essa seta que vinha inflamada, isto é, cheia de combustível para tocar mais fogo ainda. Aí ele vem, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. Bom, eu quero finalizar porque a minha intenção não é pregar nesse texto. O capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete da salvação é porque a gente escuta algumas coisas que tiram-nos do caminho que nós estamos indo. Nós escutamos algumas coisas que nos faz desistir da caminhada. Nós escutamos algumas coisas que inflamam, tocam fogo na nossa alma. Mas Paulo está falando uma coisa interessante. Cuidado, porque é uma astuta cilada do diabo. O que quer dizer a parábola do semeador? Bom, a parábola do semeador está dizendo o seguinte, que o semeador, ele saiu a semear. Observe que o texto não diz assim, ele foi semear na região norte, na região nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Não, ele saiu a semear. Ele foi semear. Quando ele vai semeando, ele encontra todo tipo de pessoas. Ele encontra todo tipo de terrenos. O que eu queria começar te explicando sobre a parábola do semeador é que a parábola do semeador é a palavra de Deus ao nosso coração e eu escolho fazer ou não fazer proveito dessa palavra. Alguém já me disse assim, logo quando eu comecei a andar na fé, olha, quando você entrega a vida a Jesus, cuidado. Cuidado. Porque agora que vem as pancadas. Poxa, quando me disseram isso, me deu um desânimo, irmãos. Falei, poxa, aí foi engraçado, irmão. Quando eu entreguei a vida a Jesus, eu recebi a primeira paulada. Falei, poxa, eu estava lá no mundo, o negócio estava tão bom. Aí daqui a pouco, irmão, segunda paulada. Eu falei, poxa, aí fui conversar com a pessoa, ele me disse isso. Não, porque quando você entrega a vida a Jesus, vem pauladas. Eu falei, então não quero esse evangelho não. Poxa. Aí depois, manhã me explicou. Eu falei, não é isso não. É porque quando a gente entrega a vida a Jesus, a gente começa a colocar a casa em ordem. Porque quem mentia não mente mais. Entendeu? Quem roubava não rouba mais. É mais ou menos assim. O sujeito tem um carro financiado. E ele não consegue pagar o carro dele. Aí o que é que ele está fazendo? Esconde da polícia, esconde da busca e apreensão. Aí quando ele entrega a vida a Jesus, ele perde a vergonha. Ele diz assim, que nada, eu não vou andar de ônibus não. Quando ele entrega a vida a Jesus, ele vai lá e devolve o carro dele. E vai andar de ônibus. Porque é melhor andar de ônibus com o coração limpo do que andar de carro novo, com a alma quebrada e mentindo e se escondendo pela sociedade. Aí eu entendi que é palavra da vida, porque o sujeito está aqui. Aí ele tinha uma outra mulher, ela tinha um outro homem. Aí entrega a vida a Jesus, vai ter que quebrar até o aparelho às vezes, jogar o chip fora. Porque quando a gente entrega a vida a Jesus, a gente começa a mudar o caminho. Aí eu entendi que, na verdade, não é paulada. É a gente colocando a vida em ordem. Amém, meus irmãos?
Então a parábola do semeador, acompanhe comigo aí, nós vamos juntos, Lucas capítulo 8. O semeador saiu a semear, verso 5, e ao semear uma parte da semente caiu à beira do caminho. Eu coloquei aqui que a beira do caminho são as pessoas que recebem pisadas na vida. À beira do caminho são aquelas pessoas que recebem duros golpes na vida. À beira do caminho aí, meus irmãos, são aquelas pessoas que são pisoteadas pelas histórias. São pessoas que, por causa das suas escolhas, foram pisadas. São pessoas que a sua vida pública foi humilhada, foi enxotada, foi miseravelmente massacrada. Tem um irmão nosso lá em Itabuna, um advogado, a sua saudosa esposa. Eles tinham uma fama terrível na nossa cidade, terrível. E a fama deles era muito terrível. E eles tiveram uma experiência de fazer um encontro de casais com Cristo. E eles começaram a andar na igreja. Mas só que um ano depois saiu uma sentença. Saiu uma sentença e ele perdeu, cassou a OAB dele, ele foi preso. E eu me lembro o dia que fui visitar aquele querido irmão. Aí eu cheguei lá na cadeia, todo tranquilo, mas preparando palavras para falar para ele. Irmão, quando eu cheguei naquela cadeia, ele estava sentado num cantinho e ele estava meditando na Bíblia. E eu comecei a conversar com ele. E eu disse: fulano, você já tem advogado? Ele disse: já. Eu disse: você está em condição de pagar advogado e tal? Ele disse: meu advogado, pastor, não cobra honorários. Eu disse: quem é seu advogado? Ele disse: é Jesus. Pastor, tudo que eu fiz na vida é vergonhoso eu contratar um advogado. Eu tenho que pagar. Mas, irmãos, aquilo impactou tanto meu coração, porque ele estava consciente que ele estava pagando o preço. Resultado, menos de um ano aquele rapaz saiu. A esposa faleceu. E hoje ele é um pastor em Itabuna. Alguém que eu admiro muito, porque ele entendeu que a semente, quando cai na vida de uma pessoa, ela precisa frutificar, mesmo a despeito das pisadas e das pauladas da vida. Então, as que caem à beira do caminho é a nossa vida exterior, é a nossa vida social, é a palavra que não consegue germinar. Quando olhamos para esse texto e vemos à beira do caminho, o que vem à minha mente é aquilo que os teólogos chamam de um caminho superficial. É aquele caminho que você olha e você vê adubo, você vê terra, você vê um lugar e aí você empolga e você diz assim: puxa, eu vou jogar semente. Só que quem não sabe, por baixo daquela terra que aparentemente é frutífera, há rocha, há pedras. E o que acontece? Essa semente, ela é pisada, massacrada, e ela não consegue produzir nem para baixo, nem para cima. Amém, meus irmãos? Diz também que ao semear uma parte, volta um pouquinho aí, verso 5. O semeador saiu a semear e uma parte ao semear caiu à beira do caminho. Eu queria só deixar a expressão para você, essa expressão marginalizada aí. Eu diria que, num bom uso da palavra, uma expressão marginal. Caiu à beira, caiu à margem do caminho. Observe que ela foi pisada primeiro. E essas pisaduras são pisaduras que muitas vezes nos machucam. Há pessoas machucadas pelas caminhadas, pelas pessoas que passaram em nossa vida. Há pessoas que são pisadas pela sua própria consciência. Há pessoas que são pisadas pela sua própria história, pela sua própria trajetória. E porque elas estão pisadas, elas ficam sem reação. E porque elas ficam sem reação, há sempre oportunistas, buscando oportunidade para roubar a sua semente. As aves dos céus estão ali só esperando, porque não há nada melhor do que pegar uma semente pisada, porque uma semente pisada é uma semente triturada. O passarinho não precisa nem fazer muito esforço, é só pegar, tomar uma Coca-Cola e tchau. Versículo 6. Outra caiu sobre a pedra. Observe que ela já tem uma questão mais interessante. Porque ela cai sobre a pedra, ela começa a crescer, mas ela seca por falta de umidade. Observe que quando ela cai sobre a pedra, ela tem um movimento de se expandir.
Esse movimento de expansão é o movimento daquela pessoa que recebe a palavra e diz assim: rapaz, essa vida que eu quero para mim, eu vou criar meus filhos assim. É uma pessoa que diz assim: não, eu quero essa vida para mim. E começa a buscar. O problema é que nós precisamos de nutrientes. O problema é que nós precisamos nos alimentar. E sabe o que acontece, irmãos? Ela seca porque ela busca, ela tenta, mas não tem umidade suficiente para molhar a sua alma. Eu vou falar uma coisa aqui que possa chocar os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão aí e os irmãos que estão na rede social. Há muitas pessoas na igreja que são sementes à beira do caminho. Eu vou dizer um pouco mais. Pelos 3 anos que eu tenho nessa igreja e 6 meses, há muitas pessoas em minha igreja que estão à beira do caminho. Há pessoas que estão nas igrejas, que estão sobre uma rocha. Entra ano e sai ano. A vida é a mesma. Não cresce. Quando você para pensar, 20 anos você olha para a pessoa, 20 anos a mesma coisa. Se você perguntar o versículo, é o mesmo. Se você perguntar até os defeitos, irmão, a pessoa é tão que até nem o defeito muda. O bom é isso, porque mas é a mesma coisa, fofoqueira há 30 anos. Quando você passa 20 anos fora, quando você volta, o bom é isso, que nem outro defeito tem, continua sendo fofoqueira, continua sendo fofoqueiro, continua mentindo, continua fazendo grupinho e panelinha, continua querendo só para si. Há pessoas dentro da igreja que são sementes à beira do caminho. Sementes à beira do caminho, meu irmão, é aquela pessoa que só quer as coisas do seu jeito. Sementes à beira do caminho é aquela pessoa que tem um padrão. E ai do pastor que faça diferente desse padrão, porque eu fico bicudo. Não fez do meu jeito. Mas quem tem a palavra da verdade sai da beira do caminho, sai do bico do pássaro e vem de novo para o cesto do semeador, porque não há nada melhor de estar no cesto do semeador, porque ele vai tirar a semente da beira do caminho e vai jogar num terreno frutífero. Louvado seja o nome do Senhor. A outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Essa falta de umidade é a sensibilidade que nós precisamos, que o mundo espiritual não brinca. E eu vou deixar um versículo para vocês aqui, guarda no coração de vocês, porque está no meu aqui, ó. Gálatas capítulo 6, verso 7. Vou deixar mas no terreno mais profundo do seu ser. Gálatas 6, 7. Se eu fosse você, eu marcaria esse texto na Bíblia, em algum momento meditaria nele. Diz assim, ó: não se engane, não vos enganeis, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui do fundo do meu coração, e do raso do meu coração também. Esse texto, ele está falando que tudo que eu faço na vida tem uma contra-resposta. Tudo que eu faço na vida é semeadura. E tudo que eu semear, eu vou colher. Guardem esse texto no coração. Porque quando nós estivermos buscando respostas para a vida, talvez a resposta para a sua vida esteja nesse texto aí, ó. O que você planta, você colhe. E vou dizer mais. O que você está colhendo hoje, você plantou ontem. Calma. Porque o que você está plantando hoje, a colheita virá amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu gosto da palavra de Deus é que se você mostrar para Deus, com as suas atitudes, com o seu coração, que você quer uma vida nova, até o que você plantou ontem, que está te prejudicando hoje, Ele é Deus suficiente para te ajudar a levar os fardos do tempo presente. Amém? Vamos voltar lá rapidinho para a gente encerrar? Então ele está falando para nós o seguinte, que alguma semente cai entre os espinhos,
E eu levanto espinhos para a minha vida quando eu faço as coisas do meu jeito. Quando eu faço as coisas do meu jeito, eu estou levantando espinhos para a minha vida. Irmãos, aconteceu uma coisa interessante aqui, vocês que participaram do encontro de casais. Quando nós participamos do encontro de casais, vocês viram a quantidade de pessoas envolvidas. Incrível como as pessoas dessa igreja me ajudaram. Aqui há viúvas que me procuraram, pastor, bota uma pessoa lá em casa. Aqui há homens que não são casados, que me procuraram, pastor, eu quero ajudar. As pessoas dessa igreja se envolveram. Adolescentes disseram, pastor, a gente pode ir para lá ajudar durante o dia? Eu fiquei impressionado, os jovens. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essas pessoas estão semeando. Agora observe bem. Você imagine, irmãos, preste bem atenção. Você imagine quando eu estou vivendo uma vida e não presto atenção nos espinhos. Que sensibilidade é essa espiritual? Você tem sensibilidade para prestar atenção quais são os seus espinhos? Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque há pessoas que passam a vida toda perguntando para quê. E eu cresci com isso. As pessoas nunca perguntem por quê. Pergunte sempre para quê. Eu não concordo com isso. Eu faço sempre essa pergunta, por quê? Há pessoas que precisam se perguntar, por quê? Será que você não precisa mudar algumas posturas? Será que você não precisa mudar alguns pensamentos? Será que você não tem que mudar alguns comportamentos? Será que você não precisa mudar o seu jeito de ver? Será que você não precisa mudar a sua relação, as pessoas que você anda? Porque manhã me disse sempre, diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Então cuidado, porque você pode estar correndo para perto dos espinhos. Você pode estar indo em direção aos espinhos. Você pode semear espinhos. Cuidado que você pode estar dando aos espinhos o que é seu. Por quê? Porque todo aquele nutriente da terra não foi colocado para os espinhos. Foi colocado para nós. Mas quem faz pouco caso da palavra de Deus potencializa os espinhos. Os espinhos crescem e começam a sufocar. Por fim, outra final. Caiu em boa terra. Cresceu e produziu a 100 por um. Já disse a você que em Mateus capítulo 13 diz que cresceu a 100, a 60 e a 30. Cresceu e produziu a 100 por um, dizendo, isto clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas eu convidei um casal para o encontro de casais. E conversando com o marido, ele me disse assim, pastor, eu vou por sua causa. Eu falei, tá bom. Eu fiquei todo empolgado. Aí ele foi por minha causa, sexta-feira. Sábado, o elemento, meu amigo, não foi. Tu acredita nisso? Ele não foi. Aí eu liguei para ele. Ô, meu pastor, eu amo o senhor é uma bênção, meu pastor. Mas pastor, ficar 3 dias aí, ninguém aguenta, vou nada. Meu Deus, ele está dando risada. Meu Deus do céu, que nada, pastor. Meu irmão, peguei o telefone e liguei para a mulher. A mulher, pastor, estou pronta para ir, mas o homem não quer ir. Eu liguei para ele, mandei uma mensagem desaforada. Meu irmão, se você não vier, eu vou lhe buscar no braço. O cara é mais forte do que eu, vou lhe buscar no braço. Disse, pastor, infelizmente não vou não. Aí de manhã ele veio brincar comigo, pastor, que vergonha, porque quando ele voltou para o encontro, ele terminou o encontro, ele me disse, pastor, eu estou envergonhado com a minha atitude. Porque eu ia jogar fora uma das maiores oportunidades da minha vida. Você pode ficar em pé, Rodrigo? Mas eu achei linda a humildade de Rodrigo. De manhã ele me disse, pastor, eu preciso investir na minha família, eu não posso jogar essa oportunidade fora. Irmãos, eu penso igual o Rodrigo. Sabe uma coisa que eu determinei do meu coração desde quando eu me entreguei para Jesus? Se eu estiver viajando para a pior cidade, a cidade mais difícil do mundo, eu não estiver pregando, fazendo qualquer outra coisa, eu procuro um lugar para ouvir a palavra. Na minha igreja, quando eu não era pastor, se dissesse assim, está vindo pregar para falar sobre homem que trai a esposa, mesmo que eu não traísse a esposa, eu estava lá para ouvir. Porque eu aprendi na minha vida, quando eu não ouço a palavra de Deus, os espinhos começam a crescer. Quando eu não dou meu coração à palavra de Deus, os espinhos começam a crescer. Quando eu não faço a vontade de Deus, os espinhos começam a crescer. E eu determinei do meu coração, na minha vida,
eu não vou deixar os espinhos crescer, porque eu quero uma terra fértil. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Podemos dar as nossas mãos? Podemos finalizar essa reunião assim? Depois o coro vai cantar a última canção. Quando eu fiz o encontro de casais com Cristo, foi interessante. Aproveitar que o encontro foi final de semana. Eu entrei muito magoado no encontro, muito chateado. Queria lá saber de encontro. Não era o caso de Rodrigo, que era só cansaço. Eu não queria saber de encontro. Aí quando eu entrei naquele encontro, eu achei meio estranho aquele monte de gente falando de Deus. Eu falei, pastor, é tudo ladrão. Pastor vai pedir dinheiro. E o encontro ia passando, ninguém pedia dinheiro, e aquilo ia me magoando. Eu falei, mas tem que pedir. E Tina, sábia, calada. Eu não vi muita coisa no encontro, não. Que eu estava revoltado. E alguém deu um testemunho lá, e quando aquele rapaz deu um testemunho, no final ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim, a vida continua, mas as escolhas também continuam. Eu fiz encontro com um amigo. E quando esse rapaz fez o encontro, ele me disse, a partir de hoje, eu vou criar minha família nos caminhos do Senhor. Eu quero essa vida para mim. E eu falei, eu também. Eu também. É engraçado que ele começou a ir para a igreja comigo. E quando eu entrei na igreja, vocês vão ficar até com vergonha, mas eu vou ter que contar. Quando eu entrei na igreja, teve um rapaz que me deu um abraço, mas ele era muito legal. E esse rapaz, na época, era cartão de crédito, tinha Orpag. Se ele estiver me ouvindo, desculpa aí, mas me paga, pelo amor de Deus, 23 anos. Aquele rapaz, ele pegou e me tomou o cartão emprestado. Porque eu achava que crente, que igreja, era um lugar assim que todo mundo tinha uma auréola. Ah, gente, quando eu entrei na igreja, eu falei, rapaz, eu tô parecendo um leão, na cova dos Daniéis e das Danielas, só tem gente santa na igreja. Aí o rapaz tomou o cartão emprestado na minha mão. E fez uma feira, irmãos. E era uma reunião depois do encontro. Ele fez um churrascão. Oh, Deus, obrigado que pelo menos eu comi o churrasco. Irmãos, aquele homem me tomou o cartão emprestado. Quando eu estava botando os pés na igreja, menos de um mês, nunca mais me pagou. Aí eu compartilhei com esse meu amigo. Falei, rapaz, eu comecei a andar na igreja agora, me tomaram o cartão emprestado. Não me pagaram. Aí o meu amigo falou assim, tá vendo aí? Porque eu falei pra você, não vou mais para a igreja. E eu me arrependi de ter contado para ele isso. Aí Tina falou, meu filho, nós não estamos aqui por causa de homens. Eu entrei muito empolgado. Deixa eu te dizer logo uma coisa aí. Se tu chegar aqui na igreja, alguém pedir um dinheirinho, dá não, viu? Nem o cartão, nem o cheque. Aí esse mesmo rapaz me procurou e me tomou uma folha de cheque. Mas eu sou idiota. Não era eu que fui errado. Aí ele me tomou um cheque e foi comprar pedras preciosas na Chapada. Ele disse, com 30 dias eu te dou. Irmão, eu acho que ele falou 30 anos e eu não ouvi, porque já tem 23 anos isso. Acho que ele falou 30 anos, eu tenho que perdoar ele. Irmãos, só que você não sabe o que aconteceu. Eu fiquei com mágoa no meu coração. Não vou mais para a igreja. Não quero mais saber de encontro. Nada disso. Aí Tina me chamou e disse assim, eu não estou aqui por causa de homem. Eu decidi por seguir a Jesus naquele encontro. Falou bem assim para mim. Foi ali que eu entendi que não se preocupe. Muitos espinhos vão se levantar na sua caminhada. Nem se preocupe. Muita gente vai querer pisar na semente que você recebeu. Ah, vai. Se preocupe não que vai. Muitas pedras vão ficar ali embaixo tentando decepar a sua semente. Mas, meus queridos irmãos, quando eu entendi que quem me deu a semente é fiel para me dar tudo o que eu preciso na vida, quando eu olho para aquele rapaz que fez isso, eu vejo que eu mudei, porque eu precisei ir lá. E quando eu cheguei lá, eu fui pedir perdão a ele, porque eu carreguei ódio no coração dele. Uns 10 anos da minha vida eu carreguei esse ódio. Se alguém falasse passar o cartão de crédito, misericórdia, eu já ficava nervoso. Eu nem sabia, porque no meu inconsciente eu carregava aquelas marcas. São as pisadas da vida. Não deixe ninguém roubar a semente. E vou lhe dizer mais. Os pássaros, segundo o texto, são aves do céu. Pode ser um pastor, sabia? Do céu.
Pode ser um crente, sabia? Do céu. Não deixe ninguém roubar a tua semente. Amém? Feche seus olhos. Eu vou convidar você a fazer uma oração. É uma oração muito simples. É uma oração pessoal. Talvez seja a sua primeira oração de coração. Talvez seja a sua primeira oração sua e não mais da sua religião. E a oração que eu vou te construir agora, primeiro é uma oração de reconhecimento de quem é Deus. Queria que você soubesse, expressasse na sua mente ou no seu coração que Deus é o semeador da sua vida, mas que a palavra dele é a semente na sua vida. Ore pedindo a Deus que nada nem ninguém tire essa palavra do seu coração, que nós precisamos dessa palavra. Segunda oração que eu preciso que você faça, pede a Deus para te mostrar quais são os espinhos. Quais são as pessoas espinhosas que nesse momento você precisa se afastar um pouco? Quais são os relacionamentos espinhosos que você precisa fugir? Quais são os contatos na sua lista do WhatsApp, na memória do seu celular? Quais são as pessoas no seu Instagram, no seu Facebook? Quais são aquelas pessoas do mundo virtual que você precisa tirar no momento porque são espinhos? E agora eu quero convidar você a fazer a última oração. Eu divido agora a comunidade em dois públicos, tanto aqui quanto na internet. O primeiro público são aquelas pessoas que já fazem parte de um contexto de igreja, há tempos ou recente. E essas pessoas, talvez se falasse agora em vida eterna, sequer tem certeza de salvação. São pessoas que entram e saem da comunidade e aqui tem um bom comportamento, mas em casa são espinhos. O esposo, quando está longe dessa mulher, diz assim: eu estou em paz. Mas quando está próximo dessa mulher, é como se fosse um espinho na alma. A esposa está sorridente com as amigas, com os amigos, com a igreja, com o trabalho. Mas quando está perto desse homem, espinhos. Os filhos sorriem na escola, no cursinho, na faculdade, está tudo muito bem. Mas quando está perto do pai, da mãe, é um relacionamento opressor, espinhos. Filhos que são felizes, que alegram todas as pessoas, que postam aniversário de amigos de todo mundo, mas que para os pais são espinhos. Namorados que defraudam, que tem um tipo de relação que não agradam a palavra de Deus, e ela não quer, mas ela insiste, espinho. Ele não quer, mas ela insiste, espinhos. Faz uma oração: Senhor, eu não quero mais ser espinho para as pessoas. Eu não quero ser mais, nunca na minha vida, um espinho para meu cônjuge. Eu não quero ser um espinho para os meus colegas de trabalho. Eu não quero ser um espinho para os meus vizinhos, no meu condomínio, no meu prédio. Eu não quero ser um espinho no meu curso. Eu não quero ser um espinho nas minhas relações. Mas a segunda oração, o segundo grupo, são aquelas pessoas que sentiram um toque de Deus em algum momento da vida, especialmente hoje. E o Senhor derramou a palavra no seu coração. E você já ouviu muitas vezes a palavra. Mas você deixou que as pisaduras da vida viessem. E você justifica essas pisaduras. Eu não quero igreja não, porque crente é tudo assim. Eu não quero igreja não, porque pastor é tudo assim. Você foi justificando, são as pisaduras. Ou talvez espinhos, você se relacionou com crentes, com pessoas do movimento religioso. Essas pessoas foram péssimos testemunhos na sua vida, e elas foram te espetando, e você disse: eu não quero mais. Mas hoje o Senhor jogou a semente no seu coração e disse: esqueça os espinhos, esqueça as pedras, esqueça as pisaduras. Abra o seu coração para que ele seja um coração frutífero. Quem sabe você não vai ser uma bênção futura para os espinhosos. Quem sabe você não vai ser uma bênção para aqueles que estão acostumados a pisar. Quem sabe você não vai ser uma bênção para aqueles que são pedras no caminho das pessoas.
E se você veio aqui, quer receber uma palavra de salvação, e recebeu essa palavra, e você quer entregar a sua vida a Jesus, quer se reconciliar com Jesus, eu vou fazer uma breve oração. E se você quiser, repita comigo na sua mente, não precisa nem verbalizar. E se você quiser, nem aqui à frente eu te chamo. A oração que eu quero que você faça comigo é uma oração de arrependimento, de entrega. É a seguinte: Senhor Jesus, a semente caiu no meu coração. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero uma nova vida. Eu entrego a minha vida a Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Porque há momentos na minha vida que eu me sinto com um coração muito espinhoso. E eu não quero me sentir mais assim. Há momentos em minha vida que eu me sinto com um coração pisado. Porque os adventos, as coisas da vida de um ser humano, pode machucá-lo de tal forma que o seu coração pode se sentir pisado, triturado. Há momentos em minha vida que eu me sinto com um coração pedregoso. Não quero pedir perdão, não quero me aproximar. Pedras no meu coração. É um coração pedregoso. Mas nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer. Porque eu rejeito os espinhos. Eu rejeito as pisadas. Eu rejeito as pedradas. E eu quero um coração saudável e frutífero. Em nome de Jesus. Amém.